Olá pessoal, então vamos à nossa aula de ressonância magnética de ombro, tá? Onde nós vamos trabalhar aí as formas de planejamento dessa estrutura anatômica e vamos discorrer durante essa apresentação aqui como fazer um planejamento de ressonância magnética do ombro, ok? Antes de mais, vamos avaliar então as indicações, que são anormalidades medulares, tá? Que podem ser causadas por contusões, osteonecrose, algumas síndromes de edema medular e fraturas por estresse. Distúrbios de base sinovial, tá? Sinovite, tenossinovite, bursite, as infecções dos ossos, tá? Articulações ou tecidos moles. Um exemplo aí é a osteomielite, osteocondrite e a osteoartrite, tá? A avaliação de corpos livres intraarticulares que podem ocorrer aí por trauma e causando uma limitação na amplitude do ombro. Nos casos também de neoplasias ósseas, tá? Os tumores articulares ou de tecidos moles. A necrose vascular, que acontece por falta de irrigação do tecido ósseo. Massas de tecidos moles, algum tipo de fratura oculta e ruptura de ligamentos, ruptura ligamentar, que é um caso bem reincidente aí nas ressonâncias magnéticas do ombro. O exame de ressonância, tá, ele é contraindicado, tá, a qualquer tipo de implante que ele é ativado de forma elétrica, magnética ou mecânica. Um exemplo deles é o marca-passo, o bioestimulador de bomba de insulina, neuroestimulador, implante coclear e aparelhos auditivos, tá? Lembrando que existem hoje aparelhos de marca-passos que eles têm compatibilidade com a ressonância magnética. Para isso, para que esse paciente possa realizar um exame sendo um portador de marca-passo, ele precisa ter o que? A documentação que é cedida pela empresa, que fez o implante ali, que criou o dispositivo. Alguns marca-passos é possível, e também de bioestimuladores, neuroestimuladores, são possíveis de você programá-los no modo ressonância magnética, tá? Através de um aplicativo, mas tudo isso necessita de uma documentação oficial, tá? Implante coclear e aparelho auditivo são contraindicados. Clips de aneurisma intracraniano, tá? A menos que sejam feitos de titânio. Para isso é feito todo um relatório, é uma entrevista previamente ao paciente antes de ele entrar na sala de exames, tá? A questão da gravidez, então há uma relação, tá? Versus o benefício, que deve ser avaliado, discutido tanto com o médico solicitante pelo radiologista de plantão ali para saber se é viável realizar ou não o exame. Clips ou grampos cirúrgicos, tá, que são ferromagnéticos, são proibidos, tá? Não se faz com esse tipo de implante, tá? Corpo estranho metálico na região do olho, tá? Estilhaços de metal ou bala. Existem também outros dispositivos aí, por exemplo, alguns tipos de fio de fixação ortopédico que também não são compatíveis. Então, para que seja feito um exame com algum dispositivo desse, ele precisa ser compatível com ressonância. Caso contrário, isso pode causar danos ao paciente, tá? Entre eles danos de queimaduras graves até mesmo óbito. O preparo então para o exame, tá? É o termo de consentimento, tá? Que é por escrito de uma forma satisfatória, tá? Ele tem que ser obtido do paciente antes dele entrar na sala de exame, tá? Lá na sala do scanner, onde está o equipamento de ressonância. Esse termo ele é feito geralmente, tá? Ou pelo tecnólogo ou pela equipe da enfermagem, que vai triar o paciente para saber se tem alguma das contraindicações anteriores antes de ele fazer o exame, tá? Esse paciente ele precisa, estando tudo ok, ele precisa responder esse questionário, tá? E assinar, porque isso é um documento, tá bom? Então, o exame de ressonância, o paciente só vai entrar na sala quando tiver esse termo de consentimento assinado, onde vai também constar a questão do uso do contraste e dos medicamentos que forem necessários para o exame, tá? Os que vierem a serem importantes para o estudo da ressonância.
e o paciente vai ser esclarecido, tá bom, sobre como que é realizado o exame, enfim. Outro fator também é que o paciente, tá, ele deve remover todo tipo de objeto metálico, chave, moeda, carteira, cartão, né, joias, aparelhos eletrônicos como celular, tablet, nada disso vai entrar na sala de exames onde está o scanner, tá? Dentro da possibilidade, temos que fornecer o que? Um acompanhante para paciente claustrofóbico. Tá? Existem pacientes que têm medo apenas de ficar sozinho na sala. Outros têm fobia, têm pavor de entrar no equipamento. A maioria dos equipamentos são pequenos, tá? Onde causa muita fobia e muitos pacientes não conseguem realizar o exame. Em algumas vezes nós notamos que o fato de deixar um familiar, um amigo junto com ele dentro da sala, isso ajuda muito. Ou até mesmo de colocar uma venda nos olhos do paciente, isso ajuda bastante em alguns casos, tá? Em casos de fobia extrema, então o paciente ele acaba não fazendo exame e posteriormente aí marcando com o seu médico um outro tipo de exame, ou, se for o caso, o exame sob sedação. O acompanhante também, ele tem que entrar na sala seguindo os mesmos termos ali. Ele precisa pôr uma roupa, ele precisa tirar, na verdade, todos os objetos metálicos, tá bom? Eletrônicos, e também saber se não é portador também de algum tipo de dispositivo eletrônico, enfim, tá? O paciente é obrigatório, tá bom? Que a instituição forneça protetores auriculares, tá bom? Fone, possivelmente em alguns lugares tem música, tá, que é para causar o quê? Um conforto melhor paciente, e até porque os exames de ressonância são bem demorados, tá? O paciente deve entender, é muito importante aqui essa questão de explicar o procedimento ao paciente, tá? A posição que ele vai entrar no equipamento, a posição que no caso do ombro, tá? Não pode ter movimentos, precisa colocar contenção do saco de areia, tá bom? Se for com a bobina dedicada a ombro ou com a bobina flexível, sempre orientar como que o paciente vai ficar dentro do equipamento. A posição dele deve ser uma posição que fique confortável, tá? Colocar uma almofadinha embaixo dos joelhos, proteger os seus ouvidos, como eu já disse anteriormente, tá? Fornecer a campainha de emergência, tá bom? Se possível, for necessário, testa junto com o paciente. Para quê? Para que ele, ao entrar na sala e durante o exame, entenda tudo o que está acontecendo, porque é um exame que no mínimo aqui vai de 10 a 15 minutos, o exame do ombro, tá? Na média dos aparelhos que temos no mercado hoje. Tá? Então é importante também instruir o quê? Que o paciente fique parado, que ele fique quieto, não pode ter movimentação, porque diferente de um raio-x, diferente desse tipo de exame que a gente acaba vendo na hora a imagem, ali alguns segundos depois, a ressonância não. Uma sequência de 2 minutos, eu só vou ver as imagens depois de 2 minutos. Uma sequência de 5 minutos, enfim, eu só consigo ver a sequência inteira quando ele acaba a aquisição. Então é importante também explicar isso para o paciente, tá? Em qualquer desconforto ele deve apertar então a campainha de emergência para que a gente possa entrar em contato com ele, tá bom? Pelo áudio ou dentro da sala, tá ok? Uma outra coisa importante é de observar, de colher ali as informações tanto do peso do paciente quanto da sua altura, tá? Que nós vamos lançar no cadastro do equipamento, tá ok? Então o posicionamento do paciente é esse, ele vai entrar no equipamento, tá? Com a cabeça, tá? Em decúbito dorsal, tá? A bobina vai ser posicionada no ombro de interesse, o direito, o esquerdo, tá? Se for a bobina dedicada ou a flexível, aqui no caso ela está me dizendo que é a bobina flexível, tá? De 8 canais. Sacos de areia serão colocados ali na região do ombro e do braço para que a mão fique em rotação externa, para que a gente possa ter uma boa visualização da articulação glenohumeral, tá? O feixe, né, o laser de localização, é o que vai marcar o isocentro. Então, quando você acender o laser, você deve correr a mesa para que o laser passe no centro da articulação glenohumeral, na articulação do ombro, tá? Depois a gente vai apertar o isocentro, onde vai ficar alocada a posição do paciente.
Bom, falando das sequências. Sequência, pessoal, como em toda aula eu sempre falo, cada equipamento, cada instituição, ele vai ter as sequências básicas da instituição. Então, quem determina as sequências, né, do protocolo de exame de ombro vai ser o quê? O médico radiologista, responsável pelo serviço, tá? Onde ele vai falar, olha, eu quero para ombro as sequências, então, o sagital T1, o T2 com saturação de gordura, o axial T1, axial T2 com saturação de gordura e um coronal T2 com saturação de gordura. De repente, na instituição ele pode pedir um coronal DP, enfim. O localizador de 3 planos, tá? Ele é obrigatório em qualquer lugar, porque é a partir dele que a gente vai programar isso daqui. O uso de contraste, tá? O uso de contraste é somente quando indicado, ou para doenças, para tumores, tá? Ou doenças inflamatórias. Mas o uso do contraste também faz parte da instituição que você trabalha, onde você vai prestar serviço, tá? Então tem serviços aí que injetam quase todos os exames aí e outros que não. Isso depende muito do médico solicitante e do local que você vai prestar serviço. Então a primeira coisa, a gente vai rodar, tá, um localizador de 3 planos. Eu vou pôr para rodar esse videozinho aqui. Então ele vai fazer 3 aquisições, 3 cortes, tá? Tanto no plano coronal, plano sagital e no plano axial. Tá? Esse localizador ele vai mostrar para a gente, tá, a anatomia que vai ser programada. Então esse localizador de 3 planos aqui ficou excelente para que a gente possa prosseguir e fazer o planejamento do nosso exame. Então, tendo em vista ali as melhores imagens, eu rodei um localizador com 3 slides, tá, com 3 cortes em cada plano, e aí eu vou colher as melhores imagens, eu vou rodar e vou colocar aqui as melhores imagens para que eu possa programar, tá? Sempre nos 3 planos que a gente vai trabalhar, no plano coronal, sagital e axial, não importa a ordem da janela aqui, tá? Na divisão aqui da minha tela ou no meu equipamento de ressonância, o importante é que eu tenha os 3 planos e saiba qual o plano que eu vou estar trabalhando. Então, vamos começar aqui pelo planejamento então, da aquisição em coronal, tá? Eu vou precisar pelo menos de 2 planos para fazer a imagem coronal. Então, eu preciso planejar os cortes, tá? Com o axial e aqui o sagital. Lembrando que a inclinação aqui desse bloco não pode ser mais do que 45 graus, porque ele vai espelhar essa imagem. Então, um ombro que eu vou programar um coronal aqui direito, ele pode espelhar e ficar como esquerdo, tá? Um dos efeitos que tem quando você gira demais esse bloco aí. A linha de programação, tá? Eu vou passar então um corte reto aqui nesse sagital, um coronal verdadeiro aqui em relação ao húmero, tá? E em relação aqui ao supraespinhal, ou como eu também gosto de usar aqui, pegando a região da escápula aqui, ó, eu vou passar uma linha aqui paralela, tá? Ou perpendicular aqui à glenoide. Então eu preciso fazer esse corte aqui, onde vai me dar a imagem de um coronal verdadeiro. O bloco deve incluir então toda a articulação do ombro, tá? Então aqui nesse bloco eu fiz a inclusão da escápula quase que por completo, é um paciente de pequena estatura. Incluir, tá, toda a cabeça do húmero e toda a região aqui da glenoide. No equipamento vai ficar assim a programação. Então eu tenho o FOV, porque eu quero fazer a aquisição para o plano coronal. Então o FOV aqui está contínuo, é a imagem que eu quero adquirir de uma forma final. Eu tenho o planejamento aqui no plano sagital e o planejamento aqui no plano axial, ok? O planejamento do corte axial, tá? A aquisição em axial, então a gente vai planejar os cortes, tá? Aqui no localizador coronal, ou se você já tiver também uma imagem de aquisição coronal, perfeito, melhor ainda. E a programação também aonde? Aqui no localizador sagital, tá? A linha vai ser perpendicular à glenoide, ok? E a gente precisa fazer a inclusão da onde? Desde o acrômio, tá? Até a parte inferior daquilo da glenoide. Então essa estrutura aqui, essa região, é onde eu preciso colocar o meu bloco de aquisição. Então eu tenho essa linha que passa de uma forma perpendicular à glenoide. Eu ajusto ela no outro plano também,
sagital, os meus cortes axiais, né? Então eu tenho um corte axial no coronal, corte axial no sagital. Faço a inclusão do meu bloco, tá? O bloco de cortes, tá? Que é uma média de 18 cortes aqui. Então eu faço a inclusão da articulação acromioclavicular, a inclusão de toda a região da glenoide, dá uma média de 18 a 22 cortes, dependendo aí do porte do paciente, tá? A direção, tá, de fase de aquisição, ela vai estar aqui como antero-posterior, para evitar os artefatos de movimentação do tórax. Bom, no equipamento vai ficar assim, tá? Eu vou ter então aqui meu bloco, eu vou ter aqui meu FOV, lembra? O FOV é o campo de visão, é onde vai ficar a foto, a imagem final da aquisição. Então eu tenho aqui as costas do paciente aqui paralelas ao bloco, né? Ou o ombro vai estar apontando a escápula nessa diagonal aqui. Então eu vou ter a estrutura do ombro, ó, musculatura, tá? E aqui é gordura e pele. Então eu não posso perder o músculo, tá? Então aqui na vista coronal eu tenho os meus cortes aqui, ó, paralelos, perpendiculares aqui à região da glenoide e a inclusão aqui da articulação acromioclavicular, tá? A parte inferior totalmente inclusa aqui da glenoide. E na vista em sagital eu tenho a mesma coisa, tá? O meu bloco também está alinhado aqui, ó, fazendo cortes axiais, tá? Da região do ombro, da glenoide. A inclusão aqui em cima, na parte superior também da articulação acromioclavicular. Planejamento agora dos cortes sagitais. Então eu vou novamente, eu vou precisar de duas imagens de localização. Quais são? Coronal e o axial. Então, quando são localizadores de 3 planos, eu sempre vou usar os 2 planos que não são da aquisição no exemplo. O sagital não entra aqui na minha tela, eu estou só usando o texto, tá? Ele vai entrar na tela de programação como FOV. Mas eu tenho que planejar em cima desses 2 planos. Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer o meu bloco aqui, ele vai ter a direção do meu corte, tá? Vai estar uma linha paralela à glenoide na vista coronal, e na vista axial eu vou girar esse bloco aqui, ó, fazendo cortes paralelos com a glenoide. Então vai estar paralelo com a glenoide no coronal e vai estar paralelo, tá, com a glenoide aqui na vista axial, ou perpendicular aqui à escápula. Enfim, essa é a posição que nós vamos programar ali, vamos planejar as aquisições sagitais do ombro, tá? As fatias, os cortes, os slices, eles devem incluir o que? Toda a articulação glenomeral, ok? A região do acromioclavicular. E eu deixei o bloco aqui bem justo nessa imagem, essa foto, tá mostrando que aqui é gordura, tá? Esse cinza mais claro, o cinza mais escuro é a parte de músculo. Isso aqui é a imagem de localizador, tá? Então o que eu não posso fazer? Eu não posso cortar a estrutura muscular, tá bom? Até porque é um estudo músculo esquelético. Então eu devo fazer a inclusão da musculatura, sim, deixo bem rente aqui, e aqui mais medial eu tenho aqui a inclusão da glenoide, tá? Coracóide, enfim. Incisura escapular, então eu faço esse ajuste no meu bloco, tá? Pode ser, depende da espessura do corte, tá? Do protocolo de instituição, mas pode ser de 18 também a 20 cortes aqui, mais ou menos, uma média na aquisição, tá? Desse planejamento de imagem sagital. Olhando aqui, então, nós temos aqui o FOV, tá? Aqui é uma imagem de localizador sagital. Eu tenho o ajuste do FOV, aqui é a imagem que eu quero, como eu quero que caia, tá? Na minha tela. Eu tenho aqui o planejamento, tá? Então, desde a região aqui da glenoide, tá? Essa incisura, até partes moles aqui eu deixei um pouquinho mais, pegando a pele, tá? Fazendo a inclusão aqui da aquisição em sagital.
E na outra vista de programação axial aqui, a mesma coisa, tá? Eu tenho meu bloco aqui, ó, fazendo os cortes aqui paralelos à glenoide aqui, tá? Ou perpendiculares à região da escápula. Lembrando que é importante fazer essas inclinações para que você tenha uma imagem verdadeira, tanto nos planos que nós programamos anteriormente, tá? Seja ele coronal, sagital, quanto axial. É muito importante levar em consideração a anatomia da região que está sendo estudada, tá? Diferente de outras modalidades, a ressonância ela trabalha com aquela região anatômica em específico, tá bom? Finalmente, então, após terminar as aquisições do nosso exame, então nós temos aqui a programação, né, o que foi programado na vista axial. Então eu tenho aqui a parte de pele, gordura, tá? Eu tenho aqui a estrutura muscular, esse cinza mais claro agora na aquisição. Eu tenho aqui a escápula nesse plano, a cabeça do húmero, tá? E aqui o espaço articular glenohumeral, ok? Eu tenho aqui nesse coronal DP com saturação de gordura. Então eu tenho também aqui a articulação acrômio-clavicular, tá? Que é acrômio, clavícula não está aparecendo muito nesse plano de corte. Eu tenho aqui a articulação glenohumeral, tá? Aqui o tendão supraespinhal, consigo ver ele vindo aqui e a sua inserção. E aqui na vista sagital eu também tenho, tá? Eu vejo aqui então o acrômio, a cabeça do húmero, tá? E a estrutura subacromial aqui, a região do supraespinhal. Enfim, aqui é a imagem T1 e ambos aqui são imagens DP com saturação de gordura. Então você vai ver que essa linha aqui é essa programação aqui do coronal. Meu corte coronal condiz com essa imagem. O meu corte sagital condiz com essa imagem, tá? Sagital, sagital, coronal, coronal, opa, voltando, e axial, axial que me fornece essa imagem. Então, esse é o princípio de como planejar e fazer um exame muito bem feito, tá? Levando sempre em consideração que, no caso, eu gosto de utilizar o axial, e nele eu vou planejar então os meus cortes coronais e sagitais, ok? Então, coronal eu alinhei aqui o FOV, certo? O FOV está aqui, então eu vou alinhar os cortes aqui e os cortes aqui no sagital. O axial eu vou alinhar meus cortes aqui no coronal e aqui no sagital. Então é bem importante, as pessoas têm muita dificuldade de fazer exame de ombro, tá? Por esse motivo, porque elas começam a planejar um plano e já parte para o outro. Não, faz um, confere, faz o segundo, confere, faz o terceiro, confere. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula e sucesso a todos. Deus abençoe.